vida. Escuta, prepara o ambiente agora, porque Deus tem uma palavra do céu para o teu coração, uma palavra que vai mudar a tua história, vai trazer salvação e transformação para você. Recebam com carinho Thaís Oliveira, líder da equipe Foco. Cadê a Foco aí, gente? Cadê o impacto aí, gente? Cadê os improváveis, gente? Tá faltando a Legacy! Deus é bom e vai alcançar teu coração nessa noite. Prepara o ambiente em nome de Jesus. Seja bem-vinda aí, minha filha. Manda ver. Aleluia. Boa noite para você que está nos assistindo aqui. Parece algo pequeno, mas é algo muito grande. Você tomar a decisão de ir na sua casa. Você podia estar fazendo tantas coisas, né? Tantas pessoas estão fazendo maratona de séries, estão assistindo filmes. Tantas pessoas estão escolhendo se alimentar de outras coisas. Mas você escolheu tirar um tempo para estar na presença de Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos diante da presença de Deus, atraímos a presença de Deus para nós, nós atraímos a realidade do céu, nós atraímos o governo do céu sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós passamos a viver debaixo de uma atmosfera diferenciada. Então eu creio que enquanto você está escolhendo esse bom lugar, o lugar da presença de Deus, o Senhor está movendo sentenças de morte, sentenças de frustração, sentenças de medo. O Senhor está movendo enquanto você está aqui. Amém? E eu queria dividir com você hoje uma palavra. Agora ele conseguiu colocar para mim. Amém, que bom, que aqui fica maior. Mas já estamos há um tempo, trabalhando esse tema, nem um passo atrás. E desde a conferência, nós temos falado sobre ele. E na conferência se falou muito sobre o que é o passo atrás e como você não deve fazer isso, né? Como você não deve optar por essa escolha de dar um passo atrás. Foi falado, quais os motivos que tantas pessoas são levadas a dar um passo atrás. E eu creio que assim como eu, você se identificou com coisas, Você se identificou como uma pessoa dando um passo atrás em alguma área. Mas, agora nós estamos ainda dentro dessa palavra de nenhum passo atrás. Nós estamos com essa campanha que vem falando ainda sobre passos. E ela vem falando sobre os passos que você precisa dar para frente. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com passo atrás? Porque quem decide não dar passo nenhum, também está dando passo atrás. Porque se você não der passo nenhum, você continua atrás. Você nunca vai avançar nos seus planos se você continuar paralisado. Então, por isso que não é importante só você se preocupar com o que você não vai fazer para trás, dar um passo atrás, mas também se preocupar em o que você vai fazer, quais passos você precisa dar para frente. E hoje, a nossa conversa, ela fala justamente sobre isso, passo à frente, futuro. E o tema da nossa palavra hoje é um passo com foco no futuro. Gente, diante de Deus, a pastora soltou a escala de palavra, ela ainda não tinha recebido o livro. Eu me lembro que há semanas atrás ela falou assim, eu ainda vou receber o livro. E o meu nome já estava para esse dia. E é incrível, Porque nem um passo atrás, um passo com foco no futuro. Deus está puxando meu saco. E eu queria abordar com você 3 perguntas que vão te ajudar a avançar com foco no futuro. E a
que eu quero trazer para você e para mim, para nós pensarmos essa noite, e quem vai responder essa pergunta é a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é ter foco? Duas afirmações que eu quero fazer para você para responder essa pergunta. Tem foco quem tem para onde olhar. Se você não está visualizando nada, não tem como você ter foco. Porque o foco, ele precisa de uma imagem. Ele precisa de uma visão. Então, se você não tem uma visão de futuro, como que você quer ter foco no futuro? E a segunda afirmação que eu quero fazer para você hoje é: tem foco quem decide não olhar para mais nada além da imagem que ele projetou para o futuro. Então, se eu tenho um futuro e eu decido por ele, se eu tenho foco, eu sou uma pessoa que só olha para isso, eu não olho para mais nada. E aí eu vou trazer um exemplo para você da minha vida. Quando eu casei, eu ainda não tinha terminado a faculdade e eu ainda não tinha decidido o que ia ser da minha área profissional. E eu me lembro que eu fiz 2 anos de estágio na Defensoria Pública. E eu apaixonei na Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a paixão do meu coração em relação a profissional. Mas o que aconteceu? Eu já tinha dado um passo para o futuro, que se chamava casamento. E eu me lembro que quando eu fui pesquisar sobre a Defensoria, se eu quisesse ser defensora pública, eu tinha que ficar uns 5 anos sem parar. Um mês eu ia estar em Rio das Ostras, um mês eu ia estar em Barra Mansa, um mês eu ia estar, sabe? Só Deus sabe onde. E eu olhei para o meu casamento, eu olhei para o meu foco no futuro, para a minha imagem do futuro, que estava lá projetado no meu casamento, e eu falei: peraí, ou eu olho para o futuro do meu casamento, ou eu olho para o futuro de ser uma defensora pública. Porque pelo menos para mim, gente, eu não estou julgando ninguém, estou falando para mim, não existia a possibilidade de eu ficar 1 mês fora e largar o meu marido sozinho, porque eu não tinha casado para isso. Dentro do meu casamento isso não ia funcionar. Então eu decidi abrir mão da Defensoria Pública, de lutar por isso, porque o meu foco estava na visão do meu futuro. E na visão do meu futuro, o meu casamento estava lá. Graças a Deus, vou fazer 10 anos de casada esse ano. Então, assim, tem foco quem tem para onde olhar. E tem foco quem só olha para a imagem que projetou. Você não pode olhar para mais nada. Então, concluindo a primeira pergunta, o que é ter foco? Eu te respondo o seguinte: tem foco quem olha para uma coisa e não olha para mais nada. Isso é ter foco. É olhar para uma mesma coisa e não olhar para mais nada. E a segunda pergunta que eu quero te fazer, e fazer para mim também, né? É: no que ter foco? No que eu devo ter foco? Você sabe no que você deve ter foco? Porque você vai precisar decidir isso se você pensa no futuro. E eu separei 3 coisas que geralmente nós visualizamos na hora de nós decidirmos aonde nós vamos ter foco. Nós podemos ter foco naquilo que nós projetamos para nós mesmos. Podemos ter foco naquilo que as pessoas projetaram para nós. E uma terceira coisa, nós podemos ter foco naquilo que Deus projetou para o nosso futuro. E aí, em Provérbios 19, 21, diz assim: muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí eu queria te perguntar: no que ter foco? Se a palavra de Deus diz que os seus planos a seu respeito podem ser muitos, que os planos dos homens ao seu respeito podem ser muitos, mas os planos do Senhor é que vão prosperar. Você sabe me responder essa pergunta agora, não sabe? No que ter foco? A melhor visão para você ter foco é a visão que Deus tem para você. Então, tão importante quanto ter foco é saber no que eu estou colocando o meu foco. E tão importante quanto saber é ter a certeza
certeza de que eu estou colocando o meu foco naquilo que Deus projetou para mim, no futuro que Deus pensou a meu respeito. E aí, a terceira pergunta que eu quero te fazer é: como ter foco? Tudo bem, a gente já falou que é importante ter foco, já falou que é importante ter foco naquilo que Deus tem ao nosso respeito, preparado, separado, pensado por nós. Talvez você seja uma pessoa aí na sua casa e você está ouvindo pela primeira vez uma mensagem da palavra de Deus e você está pensando assim: ah, mas Deus tem um futuro só para aquelas pessoas que estão lá na igreja. Deus tem um futuro só para quem está lá caminhando com Ele, só para quem acredita na Bíblia. Não, querido. Deus tem um futuro para todas as pessoas que Ele permitiu que viesse à Terra. Eu ouvi outro dia uma pastora falando o seguinte, que você não tem um propósito porque nasceu, você nasceu porque tem um propósito para você. Você não é um erro, você não é alguém que nasceu aleatoriamente, não foi o seu pai ou a sua mãe que escolheu que você estivesse aqui. Mesmo que eles tenham planejado você, Deus tem um futuro para você, planejado, projetado. Como falou o nosso bispo lá nas celebrações, né, tem uma imagem projetada do seu futuro. E aonde você estiver, o Senhor vai te alcançar. E como ter foco, então, nessa visão que Deus te dá, né? Dessa visão que Deus tem ao seu respeito? Eu queria que você abrisse comigo Gênesis 12. E nós vamos aprender como responder essa pergunta, essa terceira pergunta importante. Como ter foco? Nós vamos aprender isso com um homem na Bíblia muito especial. Com um homem na Bíblia que nos ensina com a sua vida como ter foco no futuro. Como dar passos com foco no futuro. Gênesis 12, versículo 1. Você vai projetar para mim? Obrigada. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Pode seguir. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse homem é um homem que deu passos com foco no futuro. Por quê? Com foco no futuro. E principalmente com foco no futuro que Deus havia projetado para ele. Porque pense bem, Abrão estava na sua casa, era rico. O seu pai tinha uma herança preparada para ele. A sua família estava ali. E Deus chega para ele e fala assim: Abrão, não tem aquele futuro que você projetou para você? Não tem aquele futuro que o seu pai projetou para você? Então, esquece tudo. Eu tenho um futuro para você. E Abrão toma uma decisão, como você leu aí comigo. E ele sai da sua terra, da sua parentela, em direção ao futuro que Deus havia planejado para ele. E aí, eu queria dizer aqui para você 3 coisas que a gente precisa saber a respeito da visão de Deus para nós. Nós estamos respondendo qual pergunta? Como ter foco. E a primeira coisa que nós precisamos para ter foco é conhecer a visão que Deus tem para nós. Abrão, ele conhecia a visão que Deus tinha para ele. Vamos entender um pouco como é a visão de Deus
Deus para nós. No versículo 1, Deus chama Abrão, a palavra de Deus diz que Deus chama Abrão para se separar da sua família e ir para outro lugar. Qual é a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o chamado, sobre a visão de Deus para nós? Que existe um chamado. Deus tem um chamado para você. E aí talvez você esteja pensando aí, poxa, mas Deus chegou lá para Abrão e falou para ele, Abrão, tu imagina, você está lá parado, fazendo lá a sua situação do dia a dia, e aí você ouve a voz de Deus de repente, falando assim, Abrão, imagina aí, Deus falando o seu nome. Aí de repente você está olhando o que eu estou falando e está falando assim, poxa, mas Deus não falou comigo. Deus me chamou o meu nome. E às vezes, Deus está chamando o seu nome, mas você não está escutando. Então assim, antes de saber qual é o futuro de Deus para você, você precisa buscar em Deus que Ele venha a viver esse momento com você de chamado, como Ele viveu com Abraão. No versículo 2, nós aprendemos uma segunda coisa sobre a visão de Deus para nós. Deus nos chama e Ele tem um plano para nós. Qual era o plano de Deus para Abraão? Deus não foi lá e falou assim, Abraão, então, estou te chamando aqui. E não falou mais nada, não. Deus, Ele entregou para Abraão um plano. Olha, vai ser assim, Abraão, eu estou te chamando hoje. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que você tem. Vai sair da casa dos seus pais. Vai sair da terra da sua parentela. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então é muito importante que você entenda que Deus, Ele vai não só te chamar, mas Ele vai te dar um plano, Ele vai direcionar os seus passos. E a terceira coisa a respeito da visão de Deus para você, existe um propósito. Deus não chama você, diferencia você do meio de um povo para troco de nada. Deus tem um propósito. E eu vou mais a fundo agora com você. Talvez você, como eu, esteja há muito tempo na igreja e não tenha atentado para isso. Querido, quando Deus chama Abraão e dá um plano para ele, ele tem um propósito. E ele fala assim sobre o que ele vai fazer na vida de Abraão. Se você for olhar e ler o texto que nós lemos, você vai ver que ele fala, olha, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas tem algo lá no versículo 3 que diz assim, por meio de vocês, todas as famílias serão benditas na terra. Então, como você pode ter foco? Primeiro você precisa conhecer o chamado, o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja aí agora pedindo, Deus, eu entendi que tem um plano para mim, tem uma visão, você tem um futuro, mas você precisa mergulhar em intimidade com o Senhor e pedir que Ele te revele qual é o chamado, qual é o plano e qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque Deus, Ele quer se revelar a você, mesmo você que pela primeira vez está ouvindo a palavra de Deus. Deus quer hoje revelar para você que Ele tem um chamado para a sua vida. Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano. Você não precisa planejar nada. Eu quero te dizer nessa noite, não adianta, a palavra de Deus diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E as respostas que você precisa para a sua vida hoje, se você está perdido, se você não sabe o que fazer, a palavra de Deus diz que da boca dele vai sair a resposta que você precisa. Qual é a segunda coisa que você precisa para ter foco no futuro? Você precisa
obedecer à visão que Deus tem para você. Amém. Abrão, ele recebe o chamado, ele entende o plano e ele entende o propósito. Mas o que faz ele não ficar paralisado é a obediência do seu coração. E nós vemos aí, a palavra de Deus diz que Abrão pega tudo o que Deus manda ele pegar e sai em direção ao propósito de Deus para a vida dele. Então você precisa obedecer. Obedecer é uma forma de você ter foco no futuro. Porque não adianta, enquanto você não obedece, você continua paralisado. Enquanto você não obedece, você continua no mesmo lugar. Porque a obediência, ela é como se fosse uma chave para você abrir uma porta, para passar para um outro nível. Então, Abraão, ele entendeu isso. E a primeira coisa que ele fez, após entender o chamado de Deus para a sua vida, foi obedecer. E a outra coisa que Abraão nos ensina, renunciar. Isso é forte, né? Isso é difícil. Abraão recebe o chamado de Deus, entende o plano de Deus, entende o propósito de Deus, obedece e renuncia. A obediência, ela caminha junto com a renúncia. Em todo tempo que você obedecer, você vai precisar renunciar. Sempre você vai precisar renunciar. Por quê? Lembra o que nós estudamos lá em cima? Vai existir uma visão sua, uma visão dos homens e uma visão de Deus para você. E para você seguir qualquer uma delas, você vai colocar o seu foco numa coisa só. E você vai ter que esquecer todo o resto. Então você vai ter que renunciar. Abraão renunciou herança. Abraão renunciou conforto. Abraão renunciou futuro certo, segundo os olhos humanos. Abraão renunciou tantas coisas. Mas essa é uma forma de como ter foco no futuro. Renunciar àquilo que Deus te pede para renunciar. E a quarta coisa que eu quero dividir com você, que é necessária para você ter foco. Você precisa ter fé na visão que Deus dá para você. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, você pode abrir para mim? Hebreus 11:8, Thaís. Vamos ler porque fala sobre Abraão. Agora Abraão, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Se você continuar lendo aí esse texto de Hebreus, ele fala a respeito dos heróis da fé. Pessoas que pela fé conquistaram o futuro que Deus havia planejado para elas. E todas essas pessoas obedeceram, renunciaram, conheceram, buscaram entender aquilo que Deus tinha para elas e tiveram fé naquilo que Deus planejou. A Bíblia fala que é necessário ter fé. A Bíblia fala que a fé é nós acreditarmos naquilo que nós não podemos ver, mas nós temos certeza do que Deus preparou, do que Deus disse para nós que vai acontecer na nossa vida. E a fé, vou dizer para você aí, para você ler em casa depois, Efésios 6:16 e 1 João 5:4 falam sobre a fé. Falam a respeito da fé ser a arma que vence tudo e que vem à nossa frente e que vence tudo aquilo que vem contra o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E uma última coisa que eu quero falar para você a respeito da fé. Em Romanos 10:17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A diferença de Abrão é que Abrão ouviu o chamado de Deus para a vida dele, da boca do próprio Deus. A palavra de Deus norteou a vida de Abrão. Então eu quero te dizer nessa noite,
que você precisa ir para a palavra de Deus e pedir para Deus, para que Ele venha acender a fé dentro de você. Porque sem fé, você não vai conseguir dar passos em direção ao futuro. Você precisa ter fé. Imagina Pedro, depois que ele errou, caído, o que ele fez? Deu um passo atrás. Ele foi lá e voltou para fazer aquilo que Jesus tinha falado para ele, que já tinha acabado o tempo dele. Mas quando Jesus reaparece, acende a fé dele e ouve a palavra de Deus através da boca de Jesus, Pedro escolhe dar um passo à frente, em direção ao foco, com foco no futuro do que Deus tinha para ele. E eu queria te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a meditar sobre tudo aquilo que nós falamos aqui. Sabe, talvez você seja uma pessoa que está ouvindo essa palavra pela primeira vez. E enquanto eu falei, você pensou assim, mas Deus não tem um futuro para mim. E eu queria te dizer que Deus tem um futuro para você. E eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Deus. Talvez você nunca tenha falado com Deus. Talvez hoje seja a primeira vez que você vai fechar os seus olhos e falar assim, Deus, eu não sei nem se você existe, mas essa pessoa está falando aí do outro lado da tela que você existe, que você tem um plano para mim. Eu quero saber esse plano, Deus. Talvez você seja uma pessoa que sabe que Deus tem um plano para você. Talvez você já frequente a igreja, você já tenha escutado a palavra e você sabe que Deus tem um plano para você, mas você não mergulhou ainda, você ainda não ouviu a voz de Deus te chamando para esse plano, te revelando o propósito dele para a sua vida. E hoje é o dia que o Senhor marcou para ir aonde você está, revelar a você o plano, o propósito, o chamado que Deus tem para a sua vida. Não é tempo mais de você ficar aí surdo, cego. O Senhor quer desvendar os seus olhos, o Senhor quer abrir os seus ouvidos. Nessa noite Ele quer revelar para você o seu propósito. Não é tempo mais de ficar parado. E talvez você seja uma pessoa que sabe o plano que Deus tem para você. Conhece, Deus já te revelou, você já teve um encontro com o Senhor já te falou o seu chamado, o Senhor já te disse o plano, o Senhor já falou o seu propósito, mas você não deu conta. Talvez você, como Pedro, está caído, voltou lá para o mundo, sabe, voltou lá para a rede, voltou lá para pescar peixe, e o Senhor já te disse que Ele te chamou para ser pescador de homem. Mas nessa noite, o Senhor, assim como Ele fez com Pedro, Ele chamou Pedro, Pedro, vem aqui, senta aqui comigo que eu vou te alimentar. O Senhor te chama nessa noite e Ele quer te alimentar com as suas palavras. E Ele quer acender em você de novo o chamado. Ele quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Ele quer te fazer de novo uma pessoa com foco no futuro que Ele tem para você. Talvez você esteja colhendo fruto, querido. Essa semana eu estava com meu filho lendo a Bíblia. E nós começamos a desenhar ali a Torre de Babel. Ele queria escutar essa historinha. E eu falei para ele assim, filho, sabe qual foi o erro desse povo? Não foi construir a torre, foi fazer o que Deus não tinha mandado eles fazerem. A palavra de Deus para eles foi, vai e povoa a terra. Mas eles decidiram por eles mesmos erguer aquela torre. Mas o Senhor, eu falei para ele, para o meu filho, falei, filho, toda vez que nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida, vai vir uma grande confusão e vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Se Deus não tivesse revestido ali nas línguas e separado eles tinham permanecido ali fazendo aquilo que eles queriam. E talvez você esteja como aquele povo da Torre de Babel. Está tudo uma grande confusão, passou um grande vento na sua vida e você não está entendendo nada. E o Senhor nessa noite quer te trazer de volta. Ele quer acabar com a confusão no meio da tua casa, no meio da tua família, no
fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. E eu creio que quando nós ministrávamos o louvor aqui, o Senhor falava comigo que Ele estava mudando sentenças nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que a Tua palavra moveu ambientes na vida, na casa de cada pessoa que está ouvindo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Senhor, encontra agora, Senhor, todos aqueles que não te conheciam, todos aqueles que não sabiam, Senhor, que Tu tinha um projeto para eles. Senhor, revela ainda nesse tempo de quarentena, que eles possam ir para os seus quartos, fechar a porta, ajoelhar diante da Tua presença, até que venha o Teu chamado, o Teu propósito, o Teu plano sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos, Deus, aquelas pessoas que te conhecem, Senhor, mas elas não entenderam ainda, Deus. Elas têm caminhado contigo, mas elas não entenderam ainda aquilo que o Senhor quer fazer. Revela-te a elas, Senhor, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os perdidos. Alcança nessa noite todo aquele que te conheceu, todo aquele, Senhor, que entendeu o seu propósito, mas não deu conta, Senhor, de cumprir a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, fortalece-os nessa noite. Fortalece os propósitos, Deus. Reafirma. Em nome de Jesus, Pai. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo agora em cada lar. Em nome de Jesus, nós profetizamos a força do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito viria sobre nós e iria nos capacitar, Senhor, a fazer a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, todas as correntes, Senhor, tudo aquilo que está prendendo, Deus, o Seu povo, nessa noite de viver, Senhor, os Teus planos. Senhor, nós declaramos, Senhor, toda a sentença de morte, toda a sentença de planos frustrados. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que seja, Senhor, anulada. Senhor, e nós declaramos uma nova sentença. Senhor, essa quarentena, Senhor. Quantas pessoas pensaram que não seriam fortes o suficiente para permanecer de pé? Nós declaramos, Senhor, nós declaramos propósitos ativados nessa quarentena, em nome de Jesus, propósitos ativados, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que pessoas vão se trancar nos seus quartos, pessoas vão se juntar com as suas famílias e os propósitos serão ativados. Senhor, nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Se você recebeu aí na sua casa, se você recebeu aí na sua casa, você pode escrever aí nos comentários. Se você está recebendo Jesus nessa noite, se você nunca escutou ouvir falar sobre que Ele tinha um plano para você, e se você quer hoje receber Jesus, receber o plano que Ele tem para você, eu queria te convidar a escrever agora aí nos comentários que você quer receber, que você quer receber. E se você está voltando para Jesus, eu queria te convidar também. Escreve aí nos comentários. Coloque a mão no seu coração onde você está nesse momento. Que palavra poderosa de Deus. Ele tem um propósito. Ele tem algo estabelecido para mim e para você. Então coloque a mão no seu coração, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida nessa noite para Ti, porque eu reconheço, Senhor, que Tu tens um plano poderoso para mim. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Pedro, faz comigo nessa noite, restaura a minha vida e me faz, Senhor, ter foco no futuro que o Senhor tem planejado para mim. Em nome de Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, para me salvar, para me restaurar, para me dar uma vida abundante, Deus. Em nome
Vamos adorar ao Senhor. Dê uma salva de palmas. Raíssa, obrigada por essa palavra poderosa do Senhor. Obrigada por se deixar ser um canal de Deus. Em nome de Jesus, vamos continuar adorando e encerrar com alegria. Glória a Deus! Você que recebeu essa palavra no seu coração, você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, creia que Deus tem um propósito poderoso sobre a sua vida. Que o seu olhar, que o seu coração esteja obediente a essa palavra do Senhor. Que os seus olhos estejam nesse futuro de Deus para você. Permaneça firme. Em nome de Jesus, nós vamos orar encerrando nossa arena. Mas eu queria te perguntar, você que entrou pela primeira vez, você que está assistindo a gente pela primeira vez, vai lá no direct, deixa seu nome, seu telefone. Nós queremos fazer contato com você e te chamar para essa grande família que é o Arena Jovem. Te chamar para conhecer mais desse amor do Senhor. Não deixa de mostrar para a gente o seu nome, o seu telefone. Em nome de Jesus, esteja conosco. Você é areneiro, presta atenção. Nós vamos encerrar